quando eu olho para o começo da caminhada, muitas coisas eram muito fortes assim. Então, quando eu percebo, por exemplo, que eu estou parando de falar de Jesus, quando eu percebo que eu estou parando de orar nos lugares. Então, tipo assim, quando eu, tinha acabado de me converter, eu saí orando em todo canto, mano. Mano, eu tava diante de Deus, eu tava atravessando uma faixa de pedestre, eu orava: Deus, não deixa ninguém morrer atropelado aqui, Deus. Quando eu tava na estação de metrô, Senhor, eu oro para que nessa estação nunca tenha nenhum suicídio. Então, eu percebo que junto com falar de Jesus, isso, e quando eu paro de rejeitar, eu vou ter que explicar isso. Explica. É quando eu paro de rejeitar aquilo que eu sempre rejeitei. Então, por exemplo, no começo da minha caminhada com Jesus, o que mais importava para mim era mesmo a pureza de coração. Então, se eu olhava para alguém na rua, se eu tinha um desejo no meu coração de inveja, se eu tinha um desejo com você, pastor, que não era legal, assim, eu me derramava diante de Deus como se eu tivesse cometido um pecado horrível e externo. Deus, me livra desse sentimento. Você chegava até as pessoas? Já teve casos de Já. tipo, esse sentimento, cara, tô com inveja de você e tal? Cara, meu amigo Daniel é a pessoa mais sincera da terra. Se ele tiver alguma coisa, ele vai falar: ô meu irmãozinho, deixa eu te falar aqui, ó, tal dia, tal coisa, não sei o quê. Você gostou do Daniel? Você gostou do Gabriel? Gente boa? Gostei do Gabriel. Legal. Mano, mas não é nem descobri só aí. por isso, não é nem a sinceridade, mas é porque desde sempre minha mãe me ensinou sobre o quanto é precioso você andar na luz e confessar seus pecados, entendeu? Mas, enfim, porque o que eu acho que é perigoso, e é o que eu percebo que me afasta, tá? Do primeiro amor, das primeiras obras. Chega um momento na sua caminhada que você já conhece Deus, não totalmente, obviamente, mas você já sabe como ler a Bíblia, você já sabe o caminho da intimidade. Então, o que acontece? Agora, se eu olhar para alguém na rua, se eu tiver um sentimento de qualquer tipo que não seja de Deus, isso não me fere mais. Antes te feria. Antes me feria. Por quê? Porque agora eu já sei o caminho da intimidade. Agora, o meu pensamento impuro não me tira mais Deus. Então, eu não luto contra o meu pensamento impuro. Então, a minha régua de medir é o quanto no meu interior, no meu coração, na minha mente, eu rejeito tudo aquilo que é oculto ao externo, mas diante de Deus não é. Então, quando eu percebo que, tipo assim, sei lá, eu tava aqui com um irmão, cara, senti muita raiva do irmão e desejei o mal do irmão. E aquilo, eu fico de boa, eu já ligo o alerta e falo assim: mano, alguma coisa está de errado. Porque se fosse no início, eu ia estar lutando contra isso com todas as minhas forças. Porque no início eu ficava assim: eu preciso. Agora eu não preciso tanto, porque eu já tenho Deus, eu já conheço Deus, eu já sei ler a Bíblia, eu já sei orar, eu já sei chorar, eu já sei tudo. Então, a minha impureza interior não me tira Deus. E é onde eu mais vigio, tipo assim, quando eu paro de olhar para dentro, para o que é oculto. É quando eu falo: eu preciso voltar para esse lugar. E eu acho que esse lugar é assim. Não, Deu? sim, é exatamente Perfeito. é exatamente você se familiarizar com a vida de Deus. Isso é poderoso. Só que também é um lugar muito perigoso se você não cuidar do seu coração, se não estiver ali, mano, com o rosto no chão todos os dias. Então eu acho que também esse sentimento assim, cara, quando eu me acho muito assim, cara, tá tudo muito bom, tá tudo, nossa, bom demais, tô me achando boa demais e muita coisa. Peraí, cara, tem algo muito errado. Tem algo muito, muito errado com o meu coração. Então eu acho que a régua de medir é uma coisa que a gente compartilha muito, né, Bê? Que é sobre pobreza de espírito, cara. Tá ali nas bem-aventuranças, elas não são descritas naquela ordem de uma forma aleatória. É um caminho ali. O Senhor está dando passo a passo. Jesus está ensinando ali quase que uma escada ali. Então, você não começa a viver o último versículo. Você precisa... Não tem como ser perseguido de uma forma que seu coração esteja em Deus, porque você pode viver o martírio sem amor. Entendeu? Então, ele fala assim, para que você viva os versículos finais, a primeira coisa que você precisa ser é pobre de espírito. Então, Jesus, ele ensina esse caminho do reino das bem-aventuranças. Porque quem tem pobreza de espírito, olha como miserável.
se olha como assim, completamente dependente de Deus. Eu não posso passar um dia sem comer do cordeiro. Eu preciso de Deus. Eu careço do Senhor. Eu preciso que Ele me toque. Eu preciso que Ele toque nos meus olhos. Eu preciso que Ele toque nos meus ouvidos. Eu preciso urgentemente que o Senhor esteja comigo hoje. Eu tenho mais desejo de Deus, mais do que ontem. Eu preciso desesperadamente do Senhor. Então eu acho que isso alinha muito. Porque chega no momento que ali as coisas começam a acontecer, teu ministério está andando, Deus está fazendo e tal, não sei o que, você não olha mais para Jesus como na primeira vez que você olhou, como Jesus me ensina a vida de Deus. Eu preciso aprender do Senhor, eu preciso que você renove meu coração, que você destrua todas as coisas e refaça todas as coisas. E a gente precisa ter esse olhar a Jesus até o fim das nossas vidas.